Capítulo 17. Curado pelo Supremo Poder. Richard Kitline anda de novo. A esposa do pastor da primeira igreja evangélica reformada em Vandergrift, Pensilvânia, tinha acabado de contar o milagre na vida do seu jovem filho Richard, quando então uma pessoa totalmente desconhecida ficou em pé no auditório e disse: "Senhorita Kuma, tenho certeza que a mãe do Richard não me conhece, mas sei que todas as palavras que ela acabou de dizer são verdadeiras. Isso porque minha filha foi enfermeira no hospital presbiteriano quando esse milagre aconteceu. E ela me contou tudo a respeito assim que ele ocorreu." No dia 15 de maio de 1949, Richard Kitline, que estava com 16 anos de idade e estudava no primeiro ano do colegial, foi acometido de paralisia. A paralisia começou certo dia, quando Richard tropeçou sem motivo aparente e então sentiu grande dificuldade em erguer os pés. No dia seguinte, ao andar, parecia se precipitar para a frente de modo extremamente fora do comum, e seus pais, o pastor e a senhora Kitline, ficaram muito alarmados. Telefonaram para o médico da família pela manhã e este veio imediatamente, mas, depois de examinar o rapaz, ficou perplexo e não conseguiu apresentar nenhum diagnóstico. Nas 24 horas que se seguiram, Richard piorou muito e no terceiro dia já não conseguia levantar da cama. Suas pernas estavam completamente paralisadas e a enfermidade continuava sua obra mortífera. O casal Kitline orou para que o médico conseguisse deter esse fato horrível e desesperou-se ao observar a paralisia avançar, subindo pelo corpo do filho. Depois de algum tempo, Richard não conseguia sequer segurar uma xícara de chá. Respirava, segundo a expressão da mãe, somente uma respiração, sim, e outra não, e precisava ser alimentado e vigiado como um nenê. Depois de 2 trágicas semanas, a paralisia aumentava. Foi feita uma consulta e Richard foi imediatamente levado de ambulância ao hospital presbiteriano em Pittsburgh. Sua mãe, Laura, o acompanhou na ambulância que o levou a Pittsburgh, enquanto o pai foi na frente com o carro da família. Disse Laura: "Ele conseguia falar e sua mente estava tão lúcida quanto a nossa, mas até então a paralisia tinha avançado até o pescoço. Da cintura para baixo, ele estava totalmente paralisado e começava a ficar paralisado quase inteiramente da cintura para cima." No dia seguinte, ao da internação no hospital, seus pais falaram com o médico-chefe e receberam a trágica notícia. Richard era vítima de mielite transversal aguda, um tipo de paralisia. Essa enfermidade temível começa no cérebro, mas as manifestações externas tornam-se evidentes primeiro nos pés. O mal vai progredindo de baixo para cima até chegar à cintura. Em seguida, atravessa o corpo e atinge os órgãos vitais acima da cintura.
Na forma aguda dessa enfermidade, o tipo que acometeu Richard, a morte pode ocorrer rapidamente quando a enfermidade se estender na parte da medula espinhal, que está ligada ao coração e aos músculos que auxiliam a respiração. Antecipando semelhante contingência, um pulmão de aço tinha sido colocado de prontidão caso Richard precisasse. O reverendo e a senhora Kitline ficaram totalmente atordoados quando o médico lhes revelou a gravidade do estado de saúde do filho. Parecia-lhes que o mundo acabara naquele momento. Richard era filho único, concebido e levado a termo com grande dificuldade anos depois do casamento dos seus pais. Richard veio até nós, diz Laura, como resposta ao meu anseio e à minha oração de que Deus me concedesse um filho, visto que, quando mocinha, sofri um acidente e, segundo disseram, não poderia ter filhos. Finalmente fui operada para poder ter um nenê e lembro até hoje da minha alegria quando o cirurgião me disse: agora você conseguirá ter o filho que está desejando. 5 anos depois, nasceu Richard. O nascimento dele foi a realização do sonho que a mãe tanto acalentou por longo tempo e seu desejo mais profundo. Nunca mais depois dele poderia ter outro. Todas as esperanças e aspirações do pai e da mãe estavam investidas no rapaz de 16 anos de idade, agora totalmente paralisado e em risco de morte iminente, que a medicina não poderia impedir. O que faremos? Foi o grito angustiado de Laura, voltando-se para o marido depois de ouvir o veredito médico. Antes de este responder, o médico, sábio e bondoso, influenciado pela sua fé cristã, respondeu-lhe com muita ternura: você terá bastante tempo para orar. Ele explicou então que Richard ficaria hospitalizado a maior parte do ano e que então seria levado ao lar Ditch Watson em Liddesdale, Pensilvânia, para reabilitação. Foi somente mais tarde que o casal Kitline ficou sabendo que o filho estava destinado a ser paraplégico, caso sobrevivesse, e isso ninguém podia afirmar, pois não dava para dizer antecipadamente se seu coração escaparia das incursões da paralisia. Laura Kitline era cristã desde menina. Aos 18 anos de idade, consagrara plenamente sua vida ao Senhor, para tudo quanto ele queria que ela fizesse ou fosse. Mas foi somente poucos meses antes de seu filho ter sido acometido pela enfermidade que ela vira o poder miraculoso de Deus, literalmente curando corpos danificados. Em novembro do mês anterior, seu marido frequentara um culto ao auditório Carnegie e, conforme Laura conta, ele chegou em casa muito entusiasmado, cheio de louvor pelo ministério da senhorita Kuma e comentou a respeito da maneira maravilhosa de Deus operar através dela. Quando, portanto, 2 meses depois, uma jovem amiga em Vandergrift fretou um ônibus para a viagem até o Salão Carnegie, Laura resolveu ir junto.
Sentou-se na galeria no primeiro culto de cura divina que já fora e de início ficou perplexa com os acontecimentos. Eu nunca antes vira o poder de Deus operar visivelmente, disse ela. E, claro, tinha certeza que Deus fizera maravilhas na minha própria vida, mas nunca vira o seu poder operar nos corpos das pessoas conforme via aqui. Houve muitas curas maravilhosas naquela noite, continuou ela, e percebi que estava orando com um fervor que nunca conhecera antes, a favor da nossa igreja. É impossível dizer o quanto fiquei emocionada quando senti o poder divino passar pelo meu corpo enquanto estava no auditório. Eu estou certa, agora, que Deus estava me preparando para a tristeza, a perplexidade e a angústia de coração que surgiriam no meu futuro próximo. E Deus ainda continuaria a preparar o caminho de modo belíssimo. Certa noite, enquanto o casal Kitline realizava seu culto familiar, sentado no leito de enfermidade do filho, Laura abriu a Bíblia. Seus olhos pareciam ter sido guiados até Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. Não conseguia tirar os olhos daquelas palavras. Lembra ela, era como se Deus estivesse literalmente falando comigo. E recordo de ter dito, em voz alta, eu acho: És tu falando, Senhor? Sim, ele estava, pois nessa noite Laura foi levada a crer naquelas palavras das Escrituras, e isso de todo o coração e alma. Conforme ela diz: eu não vira milagres de cura operadas pelo poder de Deus no auditório Carnegie, nos cultos dirigidos pela senhorita Kuma? Segundo bem sabia, não eram curas imaginárias, eram a realidade. Vi verdadeiramente o poder de Deus operar através de sua serva, sem ter a mínima consciência na ocasião de que no futuro próximo nosso lar precisaria tão desesperadamente da ajuda divina. Naquela noite, Laura e seu marido pastor escreveram para mim, pediam orações pela cura de seu filho. A senhorita Kuma sugeriu, relata Laura, que concordássemos em orar juntos com base no Evangelho de João, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15, versículo 7. Agarramo-nos com firmeza a essa promessa, reivindicando-a como nossa, continuou ela, e embora não possa provar, mas pela fé tenho por certo que quando começamos a confiar realmente em Deus e depender dessa promessa, a paralisia parou pouco antes de chegar ao coração de Richard. Nesses dias, Laura nunca perdia um programa de rádio e jejuava com regularidade. Isto por já ter aprendido o valor do jejum para as coisas espirituais, disse ela, depois de ter ido ao culto e visto os resultados. O reverendo Kitline também conhecia bem o valor do jejum, mas devido a uma operação séria que sofrera em fevereiro, precisava recuperar suas forças físicas muito rapidamente. Forças essas que estavam sendo abaladas não somente pelos seus deveres pastorais, mas pela enfermidade de Richard. O consolo por não poder jejuar nesse período, ele encontrou nas palavras em Isaías 58:7, interpretadas como: e não se esconder da tua própria carne, família.
À medida que o casal Kitline orava junto pela cura de Richard, Laura perscrutava diligentemente o seu próprio coração, sabendo que, se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66:18. Ela fez o seguinte voto: se Deus achasse por bem atender a oração deles, a Ele sempre daria toda a glória. Certa manhã, num dia próximo ao final de junho, Deus o Pai, mediante o Espírito Santo, operou para atender às muitas orações e à grande fé. Richard estava em decúbito dorsal na cama, conforme ficara por muitas semanas um peso morto, segundo ele relata o caso, como chumbo. Os médicos testavam a sensibilidade no meu corpo. Da cintura para baixo, me picavam com alfinetes, mas eu nunca sentia nada. Nesse dia, que revelou ser o mais importante na vida da família, Laura tinha jejuado por um período de tempo excepcionalmente longo. Ela e muitos amigos da família estavam seguindo a prática usual, se ajoelhar em oração por Richard enquanto ouviam o programa de rádio. E às 10h55 da manhã aconteceu. Um dos médicos estava ao lado do leito do enfermo. Então o poder ressuscitador da parte de Deus envolveu o corpo paralítico de Richard e a vida começou a fluir em seus membros e órgãos. Senti o poder de Deus passar pelo meu corpo inteiro, disse Richard. Ao lembrar a ocasião, comecei a estremecer de modo violento e incontrolável. Suponho que isso durou uns 4 ou 5 minutos. Então parou e quase imediatamente comecei a sentir minhas pernas. No dia seguinte, continuou Richard, o poder me alcançou de novo, no mesmíssimo horário, 10h55 da manhã. Mas, imagine, disse ele com um sorriso, eu não sabia realmente o que acontecera. Veja bem, eu nunca fora a um culto de cura e foi somente depois de começar a frequentar com regularidade os cultos dirigidos pela senhorita Kuma, depois da minha cura, que percebi ter experimentado o poder de Deus no meu corpo. Em um tempo muito breve depois disso, Richard teve alta do hospital e em setembro voltou à escola já como veterano. Tudo quanto a ciência médica e a fisioterapia pudessem fazer tinha sido experimentado, mas o que nenhum conhecimento e perícia humanos podia levar a efeito, o criador desse rapaz sabia fazer e o fez. Os melhores médicos e fisioterapeutas, bem como as enfermeiras, tinham dado o seu maior esforço, com o máximo cuidado e amor, mas se referiram a Richard Kitline como o paciente que foi curado por um poder superior. A cura total de Richard não foi instantânea, mas quando ele saiu do hospital, tendo aprendido de novo a andar com a ajuda de um andador, muitas pessoas que tinham se familiarizado com seu estado reconheceram que Deus continua reinando no seu trono e que a era dos milagres não está relegada ao passado. Quando o reverendo e a senhora Kitline agradeceram os médicos no hospital presbiteriano pelos seus esforços esplêndidos em favor do filho, a resposta dos médicos foi rápida. Não agradeçam a nós.
Deem graças a Deus, Ele fez tudo. E a família Kittlein, entre todas as pessoas, é a que mais reconhece a veracidade dessas palavras. Quanto mais o tempo passa, mais fico maravilhada, diz a senhora Kittlein, como Deus se importou tanto conosco a ponto de enviar dos céus seu poder para curar, a fim de atender às nossas necessidades desesperadoras. Como sinal de apreço da compaixão divina, um pequeno grupo de cristãos dedicados, pertencentes a diversas denominações, reúne-se todas as quarta-feiras, no final da tarde, na igreja do pastor Kittlein, para louvar a Deus e orar por todos quantos encaminharem seus pedidos por toda e qualquer necessidade. Durante os anos depois da cura de Richard, Deus tem atendido graciosamente às orações sinceras deste grupo de cristãos consagrados, ao outorgar bênçãos inefáveis a muitas pessoas, numerosas demais para serem contadas. E muitos dos que têm acompanhado essas reuniões chegaram a receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. É óbvio que este permanece sendo o maior de todos os milagres. Richard é testemunha viva do poder de Deus. Por causa dessa cura, declara Laura, pessoas têm vindo de outros estados distantes ou vizinhos para frequentar os notáveis cultos de Kathryn Kuhlman. Ali são instruídos em primeira mão sobre o que Deus pode fazer e que Ele realmente o faz. 12 anos e meio já se passaram desde a data em que Richard Kittlein foi curado. O jovem de 16 anos de idade já se tornou homem de 29 anos. Tem mais de 1,80 m de altura e fisicamente é muito forte. Não é menos forte na sua dedicação a Deus e tem consciência de sua dedicação. Trabalha atualmente na companhia de órgãos Hill Green Lane em Alliance, Ohio, fabricando órgãos de tubos com cuja música o nome do Senhor será levado em muitas igrejas. 1000 línguas eu quisera ter para entoar louvor à tua graça, excelso Deus, bondoso Salvador. Ó Mestre amado meu Jesus, ajuda-me a contar a todo mundo, todo ser, o teu amor sem par. Carlos Wesley. Aleluia. Glórias a Deus. Amém.